Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da religião do Antigo Egito, ou da religiosidade desses antigos egípcios. Uma coisa que nós vimos no vídeo anterior é que os egípcios são muito religiosos, ou que a religião é algo muito importante para a vida e para o cotidiano deles, certo? No outro vídeo nós falamos também, por exemplo, que o próprio faraó, que o próprio governante do Egito era considerado uma divindade, ou seja, era considerado um deus na terra, certo? Se o faraó é considerado um deus e existem outros deuses, a gente pode afirmar com toda certeza que os egípcios eram politeístas, certo? Politeístas. Como assim, professor? Poli, esse prefixo aqui, poli, dá a ideia de muito, muitos. E o sufixo, o finalzinho da palavra aqui, teísta está relacionado a Deus. Então são muitos deuses. Ou seja, a sociedade egípcia antiga, do Antigo Egito, acreditava em muitos deuses, certo? Quais eram esses deuses? Quais eram os principais deuses? Ra, ou Amon-Ra, Osíris, Ísis, Horus e vários outros, né? Anubis. Cada deus com o seu papel, cada deus com a sua função, certo? Então a religiosidade egípcia e o cotidiano e o dia a dia dos egípcios era explicado pela religião. Então, determinado Deus é responsável pela chuva, determinado Deus é responsável pela agricultura, o outro Deus é responsável pela guerra, ou seja, um conjunto de deuses que explicam o dia a dia e a vida dos egípcios, certo? Nesse contexto e nessa busca, nessa religião, o que os egípcios fazem? Eles têm na crença deles uma vida após a morte, certo? Ou seja, que o corpo morria, mas que a alma ou o espírito, algo nesse sentido, permaneceria vivo, certo? E aí, essa alma ou esse corpo seria julgado no tribunal de Osíris, certo? E aí Osíris seria o responsável por preservar a alma ou por destruir aquela alma de acordo com o que a pessoa fez em vida. E além dessa vida após a morte, os acreditavam também na reencarnação. Como assim? Para os antigos egípcios era possível que essa alma, que deixou o corpo na morte da pessoa, pudesse reencarnar ou pudesse voltar ao corpo, certo? E é essa crença que faz com que os egípcios tenham um rito ou tenham um costume que os fazem ou os fizeram famosos até os dias de hoje. Quando a gente pensa em Egito, duas coisas vêm à mente: as grandes pirâmides e as múmias, certo? Por que tem tanta múmia no Egito? Porque esse processo que nós falamos de processo de mumificação. Por quê? A mumificação nada mais era do que preparar o corpo do falecido e do defunto para a possível volta do seu espírito, certo? Então, o que acontecia? Todo um processo de preservação do corpo, todo um processo de enfaixar, de tirar órgãos, de não sei o que, para preservar aquele corpo, para que a alma daquela pessoa pudesse um dia voltar àquele corpo, certo? Então, o processo de mumificação é um processo ou é um ritual religioso, certo? E esse ritual religioso tem a ver ou se relaciona com o que a gente falou lá com a crença egípcia na reencarnação.
As próprias pirâmides, se a gente observar e pensar melhor, também tem a ver com a religiosidade. Por quê? As pirâmides foram construídas, né, como mausoléus ou como túmulos para os faraós que as construíram. Então é um lugar reservado para a múmia do faraó ficar lá guardada, ficar descansando, até que a sua alma retorne para aquele corpo, certo? E a cerimônia, como que era esse dia a dia, né? Na nossa sociedade moderna, né, e principalmente brasileira cristã, o culto é coletivo. Agora, nesse momento de pandemia, né, as igrejas estão fazendo culto online, não sei o quê, mas faz parte da religião cristã, tanto a católica quanto a evangélica, né, e aí da religião muçulmana, das grandes religiões atuais, ser um culto coletivo. Como assim? As pessoas se reúnem para cultuar, para louvar, para agradecer, para pedir, para, né, uma série de coisas em relação à sua divindade, em relação ao seu Deus. O culto egípcio era diferente. Então os templos eram construídos, né, no que hoje a gente chama de igreja, né, mas os templos eram construídos para cada divindade, mas só o sacerdote daquela divindade poderia entrar no templo. Como assim? Fazia-se uma mega construção com a imagem do Deus, com isso, com aquilo, tal, mas só o sacerdote podia entrar naquele local, certo? Isso explica a importância e como os egípcios são religiosos, né? Porque o povo contribui, paga imposto e ajuda a construir um templo, uma construção enorme que ele não vai utilizar, certo? Por quê? Os deuses são muito importantes. As pirâmides são exemplos disso, né? As 3 grandes pirâmides lá, o povo acredita tanto no poder do faraó e na divindade do faraó que trabalha para ele construindo uma mega construção que ninguém pode entrar, certo? Então o que acontece? A religião é algo extremamente importante no Egito. Ela é tão importante, que ela vai ter uma escrita própria. Os egípcios, eles são letrados, eles escrevem, eles têm, né, um alfabeto. Só que eles não têm só um alfabeto, eles têm 3 alfabetos, digamos assim. Hieroglífica, a demótica e tem a hierática. Perdão, meu celular tocou aqui, esqueci de pôr no modo avião e deu uma pausada no vídeo. Mas voltando lá, os egípcios têm 3 alfabetos ou 3 tipos de escrita. A língua é uma só, mas a maneira de se escrever são 3. E a importância da religião nessa linguagem é muito grande. Então eles têm lá a escrita hieroglífica, a escrita demótica e a escrita hierática, certo? 3 formas diferentes de escrever ou 3 alfabetos diferentes, certo? A hieroglífica, essa forma de escrita aqui, ela é exclusiva para a religião. Então ela é utilizada em templos, nas pirâmides, nas tumbas, etc, etc, sempre voltada para a religião, certo? A escrita demótica é a escrita popular, que a população usava nos seus bilhetes, no seu dia a dia, e a hierática era a escrita do governo, certo? Lógico, nós temos que pensar que não é toda a população que é alfabetizada e todo mundo que escreve, mas o fato da gente ter uma escrita exclusiva para a religião mostra mais uma vez o peso da religião para os egípcios, certo? E nesse contexto, quem sabe escrever, quem é o responsável pela escrita, tem um papel social muito relevante e ele é considerado muito importante na sociedade. Como nós vimos em um outro vídeo sobre a sociedade egípcia, os escribas têm um papel muito importante na sociedade. Quem são esses escribas? Justamente os responsáveis por esse conhecimento aqui. São os escribas
que dominam ou que conhecem essas 3 escritas, certo? Então, sobre o vídeo de hoje, em um resuminho, né? A religião é algo extremamente importante no Egito, que pode ser vista nas suas construções, no processo de mumificação e, inclusive, na sua escrita. Beleza, pessoal? Obrigado, tchau!